essa igreja nós temos uma recomendação que a gente faz, que é termos tempo com a palavra de Deus. Hoje nós temos inúmeros, eu diria que quase que infinitos recursos para nos enchermos com a palavra de Deus. E essa é uma decisão que nós precisamos tomar. E nós vamos ter saúde emocional se nós permitirmos que Deus se faça presente na nossa vida. Não tem saúde emocional, gente, se nós não dermos tempo para Deus, tempo para a palavra dEle. Então vamos declarar aquilo que a gente acredita. Eu acredito muito que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém? Quantos creem que ela é? Ela é ou ela contém? Ela é a palavra de Deus. Então, segurando a sua Bíblia, diga assim: esta é a minha Bíblia. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje à noite, eu estou com meu coração aberto, minha mente receptiva, e eu serei curado, encorajado, transformado, motivado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Pode se assentar. Eu quero só pedir para você que está no YouTube, que você deixe um like aí na nossa transmissão. Você que está no YouTube, você que está no aplicativo também do Templo do Louvor, você que ainda não baixou, baixe o nosso aplicativo, ele é gratuito. E agora tem várias pessoas que estão participando do culto dentro do aplicativo. Deus abençoe a tua vida. Você que está no YouTube, deixe um like. Você que está no Facebook também. E se você puder, agora, enquanto nós estamos dando a introdução dessa mensagem, compartilhe o link com alguém. Você que é membro da igreja já recebeu no seu WhatsApp o link do Facebook e do YouTube. Compartilhe com uma pessoa, duas, se você puder, e diga para ela: ouça essa palavra, porque Deus tem algo especial para ministrar na nossa vida hoje. Amém? Nossa sexta mensagem a respeito do tema milagres do céu. Eu faço questão de toda semana reforçar o que é um milagre. Um milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus em uma situação natural da nossa vida. Deus pega aquilo que é habitual, aquilo que é natural, normal na nossa vida, e que há necessidade de uma intervenção, Ele entra e Ele faz o milagre, Ele faz a mudança, Ele promove aquilo que deve ser promovido. Então nós estamos na sexta semana, e o nosso tema de hoje é o milagre nas emoções. Como que nós precisamos cuidar das nossas emoções? Como que nós precisamos cuidar do nosso coração? A Bíblia diz que o coração é a fonte de vida. Onde é que o inimigo tem atacado constantemente? Quando a gente fala coração, não é esse órgão que está aqui na caixa, porque isso aqui é uma bomba só, ele só bombeia o sangue para o corpo todo. Quando a gente fala de coração, e na Bíblia, ou em termos poéticos, a gente está falando de sentimentos. Onde é que o inimigo das nossas almas tem procurado nos atacar com muita frequência? É exatamente nos sentimentos. Quem aqui já teve a experiência de acordar de manhã achando que você é o super-homem ou a Mulher Maravilha? E no meio do dia as forças parece que você se encontra com a kriptonita, uma barra de kriptonita de 800 mil quilos, e aí quando você chega perto daquela kriptonita, as forças vão indo embora. Quando termina o dia, você está lá, termina o dia arrastando. Por que isso acontece? Porque nós somos bombardeados, acontece uma série de coisas no nosso dia que fazem com que a nossa energia seja drenada. E a nossa emoção, se nós basearmos aquilo que a gente for fazer no emocional, nós podemos muito bem naufragar antes do dia terminar. O que a palavra de Deus recomenda? Eu quero ler 2 versículos com vocês, e depois eu quero citar 2 exemplos que eu estava meditando em 2 pessoas hoje, e que tem muito a ver com o emocional. Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz assim:
Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando você não tem controle na sua vida, é como uma cidade sem muros. O que acontece? Qualquer coisa entra. Principalmente nos tempos antigos, né? E hoje a gente, vamos até contextualizar um pouquinho com a guerra. Agora à tarde eu estava jantando, e eu estava assistindo uma entrevista de um rapaz que está lá na Polônia, e ele saiu da Ucrânia, e ele estava explicando como é que as coisas estão acontecendo, e realmente é a questão de você atravessar uma rua, né? Você atravessa para o outro lado, o ambiente já muda, ou seja, né? A proteção é um muro hoje praticamente invisível, mas é impressionante como muda. Quem já teve experiência de estar viajando e cruzar de um estado para o outro e mudar o sinal do seu celular? Quem já viu isso? Quem já notou? Não é incrível? Você está lá assim, você está andando, por exemplo, estado de São Paulo, você entra em Minas Gerais, quando você passa o lugar lá, o marco, o celular às vezes faz um barulhinho ou muda. É impressionante como uma fronteira. Aqui a Bíblia está falando de muro, e o muro no passado era proteção. Então uma cidade sem muro, qualquer um entra. Se eu e você não tivermos um muro nos cercando, qualquer vento, qualquer notícia, qualquer palavra nos atinge. Olha na versão a mensagem. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Não tem proteção nenhuma. Quem chega, entra. Nós precisamos criar bloqueios para que algumas coisas não entrem. Essa é a nossa emoção. O nosso emocional precisa ser uma cerca, ser um muro, ser uma proteção para a nossa própria vida. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mesmo texto na versão a mensagem. É melhor ser paciente que valentão. É melhor saber se controlar que conquistar uma cidade. Se você não tem controle da situação, você fica vulnerável. Qualquer coisa te abala, qualquer coisa te atinge, e isso faz com que você perca controle, vamos dizer um termo bem crente, né? Que você perca a benção. Quantos querem a benção? Né? Se a gente perde a benção fácil, não é? Então nós precisamos cercar a nossa vida. Agora, gente, eu coloquei uma pessoa aqui que eu queria meditar junto com vocês sobre ele, o próximo slide, mas eu vou segurar um pouquinho ele. Hoje à tarde eu estava pensando nele, no Davi, que é o que vem a seguir aí, mas o Davi a gente segura um pouquinho. Mas eu estava pensando também a respeito do Gideão. Quantos conhecem a história do Gideão? Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. E eu quero falar um pouquinho do Gideão, eu quero falar um pouquinho do Davi, para que a gente entenda que nós podemos sofrer os mesmos tipos de ataques que eles sofreram. E a proposta da mensagem de hoje, a proposta de nós estarmos aqui, é que nós criemos um muro, uma resistência, quando os fatores externos vêm tentar tirar o nosso emocional. Praticamente, queridos, o que acontece ao nosso redor é que atinge o nosso emocional. Mas eu queria que você, se você quiser abrir a Bíblia aí, em Juízes capítulo 6, só para você ter uma referência, depois você lê em casa, para não ficar tentado a ficar lendo enquanto eu estou falando. Vamos lembrar um pouquinho da história do Gideão. Gideão era um homem normal, como todos nós somos,
E ele estava vivendo no meio do seu povo uma situação muito terrível. Israel estava sendo atacado pelos midianitas. E o ataque ele era tão hostil, o ataque ele era tão maligno, que todas as plantações, na época da colheita dos hebreus, os midianitas chegavam e como uma nuvem de gafanhotos, eles destruíam toda a plantação do povo. E aí, eu pensando nesse muro de proteção, olha em que nível a coisa pode acontecer. Gideão, ele tem uma ideia. Ele fala assim: não é possível que toda vez que a gente plante, os inimigos venham e arranquem e destrua a nossa colheita. E a Bíblia então descreve que ele estava malhando trigo no lagar. O Gideão estava trabalhando, Gideão era uma pessoa esforçada, ele não ficou parado diante das situações, e daqui a pouquinho a gente vai perceber que para eu ter saúde emocional, eu preciso desejar essa saúde, eu preciso também ir atrás dela. O Gideão então está lá malhando trigo no lagar. Qual que é o problema, pastor? Lagar não é lugar de se malhar trigo. O lugar onde tira a casca do trigo, para que possa com o grão fazer pães e fazer massas, o lagar é o lugar de fazer vinho, de pisar uvas. Onde se tira a casca da semente do trigo? Na eira. Qual que é a dificuldade de você trabalhar dentro do lagar para debulhar o trigo? O lagar é um lugar pequeno. E qual é a necessidade que a pessoa que está malhando o trigo, ele tem? Ele precisa de espaço, de lugar aberto e de preferência que corra um ventinho. Porque na medida em que ele vai pisoteando, vamos dizer assim, o trigo, ele vai soltando a casca, todo o vento que bate leva a casca embora e só fica o grão. Ao passo que se você estiver dentro de um tanque, como que o vento vai tirar aquela palha de lá de dentro? Vocês concordam que vai ser muito mais difícil de se obter resultados? Não dá para tirar a casca do trigo se não bater um vento, se não tiver espaço. Vai ficar trabalhando e não vai ver resultado nenhum. Quando nós estamos com o nosso emocional abalado, quando nós estamos com o nosso emocional sendo atacado, nós fazemos e nós não vemos resultado. Olha que incrível. Mas nessa hora é aí que entra uma intervenção de Deus. É aí que entra a manifestação de Deus, é aí que entra o milagre de Deus no nosso emocional. Deus está aqui hoje à noite para te ajudar a vencer esses midianitas que estão vindo contra você. Mas para isso Ele vai precisar trabalhar em você. Olha que interessante, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para o Gideão. E ele aparece e ele diz assim: ei Gideão, gente boa, você é fera, mano. O anjo chega para o Gideão e fala tudo isso. Na verdade ele fala assim: varão valoroso, você é fera, mano. O anjo, quando chega para o Gideão, ele diz assim: você é um homem honrado, você é um homem especial, você é uma bênção, Gideão. Agora, irmãos, os midianitas estavam atacando tanto, que pode até vir um anjo na sua frente e dizer que você é uma pessoa bem-sucedida, dizer que você é uma bênção, dizer que Deus tem um propósito para a tua vida, que muitas das vezes o que vai prevalecer é o ataque do midianita na sua vida. Ele vai cauterizar a sua mente e não permitir que você pense. Quando o anjo diz: você é um varão valoroso, você é um homem valente,
Sabe qual foi a resposta do Gideão imediata para o anjo? Acha? Mas nunca. Você viu? De jeito nenhum. Não. Sabe qual foi a resposta que o Gideão deu para o anjo? Não, tem algum equívoco aí. Eu sou o mais novo da minha casa, e a minha família é a mais pobre dessa região. Mente dele ele tinha muros para a alma dele, ele tinha muros de proteção na vida dele. Os muros tinham caído devido aos ataques dos midianitas. Não, eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a mais pobre de todas. Será que você tem pensado que você é o mais fraco de todos? Por que ele disse que ele era o mais novo? Porque na verdade sempre era mais valorizado o filho mais velho. E ele não era o filho mais velho. Ele era o último mesmo. Mas quando Deus tem algo para fazer na tua vida, não importa a posição que você está. Deus decidiu, vai acontecer. Oi? Deus decidiu, vai acontecer. Não importa a ordem de nascimento, não importa nada. Deus decidiu. Mas a minha família é mais pobre. E quem foi que falou para ele que Deus precisava de alguma coisa para poder agir? Só que mesmo ele dizendo que é a família mais pobre, quando ele percebe quem é que está falando com ele, ele muda radicalmente de postura. E a Bíblia diz que na hora ele oferece um sacrifício para Deus. Ele honra a Deus mesmo na sua, entre aspas, pobreza. E Deus o honra, e o final da história vocês conhecem. Com 300 homens ele venceu o exército midianita inteiro. O que é que eu quero que você preste atenção aqui? Quando ele estava malhando trigo no lagar, ele estava se esforçando e os resultados não vinham. Quando o anjo o confronta, a primeira coisa que ele procura é um jeito de dizer que ele não é nada, que ele não significa nada, que a família dele não é nada. Mas quando Deus escolhe alguém, e Deus novamente diz para ele: eu te escolhi, você é um varão valoroso, e você é quem vai livrar Israel. Deus está dizendo que você é valoroso. Deus está dizendo que você é especial, meu irmão, minha irmã. E Ele vai fazer algo especial na tua vida. Outro exemplo, vamos para o Davi. Davi, um exemplo nas emoções. Se você puder marcar a tua Bíblia também aí, em 1 Samuel capítulo 17. O capítulo todo vai falar da afronta de Golias para com o povo de Israel. Mas eu queria junto com vocês, 1 Samuel, eu vou abrir junto com você, e é interessante aqui, a descrição que o capítulo 17 faz do Davi, desse cenário todo, de Golias desafiando o povo de Israel. Era um negócio muito maluco. Quer ver? Quem quiser me acompanhar, capítulo 17, versículo 12, até o 11, estão falando aí da afronta de Golias, de como ele estava lá provocando o povo de Israel. E no versículo 12 descreve quem era Davi. Preste atenção. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Judá, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. Quantos filhos Jessé tinha? 8. Interessante isso daqui. E já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Versículo 14, Davi era o caçula,
Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O que me chamou a atenção nesse texto aqui foi o seguinte: o Jessé tinha 8, tira os 3 primeiros que eram homens de guerra, sobram 5. Não se fala nada do 4º, do 5º, do 6º, do 7º. E vai falar do último, que é Davi, o caçula. Essa galerinha aqui nem cita. Os 3 primeiros, os bambambãs do pedaço, os filhinhos do papai, os homens de guerra. Essa é a família de Davi, mas me chamou muito a atenção o versículo 15, que falava que o Davi, ele ia servir Saul no acampamento, mas voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Perceba que Davi, ele é diferente dos outros. Davi, ele não é uma pessoa acomodada. Davi não fica chorando pelos cantos. Davi é um homem determinado. Davi é um homem com muros ao redor de si. Sabe aqueles muros que você precisa ter para que as coisas que chegam para você não te atinjam? O Davi construiu muros. Isso me chamou muita atenção, porque diz que ele voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. E aí o texto vai discorrendo, vem o afronta do Golias de manhã e de tarde. E nessa ocasião, olha o versículo 17. E aí eu quero chegar nesse versículo aqui, que me chama bastante atenção. Versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi era diferenciado. Eu estou aqui achando a referência, que era para ele pegar uma arroba de grãos tostados, de 20 a 40 quilos de grãos, mais 10 queijos. É colocado uma carga grande em cima do Davi. Vai lá e leva para os seus irmãos. E dá esses queijos para o comandante. Ele era diferenciado. Mas me chama a atenção uma coisa aqui, versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. O Davi recebe uma missão do seu pai, e ele não abandona as ovelhas, pura e simplesmente. Ele procura alguém para cuidar das ovelhas, e daí ele vai na missão de levar os mantimentos para sua família. Diferenciado. Homem com muros em volta de si. Diga: eu preciso construir muros. Vamos lá, gente? Quem está comigo aqui? Vocês estão comigo? Boa noite. Vocês estão quarta-feira de cinzas, é isso? Está tudo na cinza aí? Boa noite, paz seja convosco, amém? Vocês estão vivos? Tá? Ah, que susto. Precisa pôr mais cinza lá na porta então, porque a cinza não foi suficiente. Vamos lá, gente. Davi, ele é uma pessoa decidida. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar no versículo 28. Davi pega os queijos, pega os grãos, pega tudo e leva para os seus irmãos. O que o Davi está fazendo, gente? Cumprindo uma missão dada pelo seu pai. Qual é a missão? Levar a comida para os irmãos. Levar queijo para o comandante. Sim. Agora olha o versículo 28. O que acontece? O Davi chega, o Golias está fazendo o maior estardalhaço lá no meio de Israel. Quando o Davi chega,
Olha a recepção que o irmão dele dá. O que o Davi está fazendo? Levando comida para quem? Para esse bonitão aqui. Para esse bonitão aqui. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Uau! Irmão, vem cá, olha para mim. Se você fosse recepcionado dessa forma, como é que você se sentiria? Você ia chutar o caneco? Pô, vim trazer comida, você está me tratando desse jeito? Como você reagiria se alguém te tratasse desse jeito? Gente, ele foi muito infeliz, o Eliabe. Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. O irmão do Davi fez de tudo para deixar o Davi mal. Aí o Davi respondeu: o que foi que eu fiz? Será que não posso nem mesmo conversar? Só tô aqui conversando. Sabe qual a lição que eu tirei desse texto aqui para a minha vida e para que eu possa cuidar das minhas emoções? O muro tem que estar muito bem protegido. O muro que protege as emoções, o muro que protege a nossa vida, precisa estar muito bem protegido. Porque apesar do Eliabe ter feito tudo o que fez, o comentário maldoso, o Davi não jogou a toalha, o Davi não desanimou, o Davi ficou lá, e vocês sabem o final da história. Nesse mesmo tempo aqui, o Davi venceu o gigante Golias. Se você for tratado como Davi foi tratado, como você vai reagir? Você precisa ter um muro. Então vamos lá. O que eu preciso fazer para que Deus possa abençoar a minha vida emocional? Primeiro lugar, 4 lições básicas. Cultive mentalidade de abundância. Cultive uma mentalidade diferente. Como que eu faço isso, pastor? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você quer ter uma vida emocional saudável? Você quer ter uma vida emocional restaurada por Deus, cuidada por Deus? Encha a tua mente com aquilo que vem de Deus para a sua vida. Nós somos atacados o tempo todo, mas a palavra do Senhor é que vai fazer a diferença em nós. Vou ler o mesmo versículo na versão A Mensagem. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. O que é que a gente precisa fazer para ter a mente saudável, emoções saudáveis? Encher a nossa mente, encher o coração com a palavra de Deus. Somos atacados, vão vir ataques, vão vir críticas, vão vir coisas para tentar derrubar você, mas você vai encher, ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Segunda coisa, busque intencionalmente a cura. Eu falei sobre isso quando nós falamos sobre cura divina aqui, né? Quando nós ministramos o milagre da cura. Buscar intencionalmente. Queridos, nós estamos sendo atacados constantemente. E o que é que nós precisamos fazer? Buscar quem nos ajude.
Não tenha vergonha, não tenha medo. Salmo 37, versículo 38, versículo 17. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Olha o salmista falando a respeito de dor, de angústia. Mas a versão, a mensagem, olha que coisa incrível. Estou a ponto de ser derrotado e meu estômago está queimando. Então, quando eu estiver sendo atacado, o que é que eu preciso fazer? Intencionalmente, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso buscar cura. Por quê? Porque sozinho eu não vou dar conta. Experiência que a gente tem tido de ajudar pessoas com problemas emocionais. Sozinho não dá conta. Ano passado, quando eu estava numa crise de ansiedade, de depressão, pós-Covid, eu queria ficar sozinho o tempo todo. E eu só consegui sair quando alguém chegou perto para me ajudar. Sozinho você não consegue. Você tem pastores, você tem equipe de pessoas aqui na igreja. Se necessário, você vai procurar uma ajuda médica, ajuda de um profissional, mas você não pode ficar sozinho. E intencionalmente, você precisa buscar a cura. Terceira lição importantíssima para tratar de problemas emocionais. Isso daqui a gente tem falado com muita frequência aqui na igreja. Transforme suas feridas em unção. Como assim, pastor? Transforme as suas experiências negativas na sua missão de vida. Transforme tudo aquilo que aconteceu com você, de maneira que você possa ajudar outras pessoas, porque Deus certamente colocará no seu caminho alguém precisando de ajuda na área em que você sofreu. Quem lembra uma frase que eu sempre digo aqui do pastor Rick Warren? Deus não desperdiça nenhuma dor. Aquilo que você experimentar de dor, você pode ter certeza que um dia vai chegar alguém perto de você, precisando de ajuda naquela área específica. Como assim? 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Tudo que acontece na tua vida não é por acaso. Se você enfrenta uma situação, se você já enfrentou uma situação, entenda que Deus pode usar você para ajudar outras pessoas na mesma situação. A sua experiência, a tua dor, o teu sofrimento vai ser útil para ajudar alguém um dia, você pode ter certeza disso. E o último ponto, para nós encerrarmos: renda-se completamente a Cristo. Renda-se a Ele. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. É um texto bastante conhecido, e eu quero ler tanto na versão NVI quanto na versão A Mensagem. Olha só que interessante: venham a mim. Para onde a gente deve ir? Para Jesus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós podemos colocar em Jesus toda a nossa dificuldade, toda a nossa dor, toda a nossa angústia. Versão A Mensagem: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos leves, os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais.
sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Acho que é esse tipo de vida que nós queremos, não é? Uma vida de liberdade e de leveza. Sabe onde nós vamos encontrar? Só em Jesus. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos encontrar leveza em Jesus. Nós vamos encontrar alívio em Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos encontrar nele. Quero orar junto com você. Quero que você coloque teu coração diante de Deus. Talvez você esteja com uma vida semelhante à do Gideão, ou do Davi, ou você se identifica com algum outro personagem bíblico que você já estudou, Deus já ministrou para você, que passou por sofrimento, mas que permaneceu firme. Que você possa permanecer com essa palavra. Vida leve é o que Jesus promete para nós. Ele quer dar isso para nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença nessa noite, e nós sabemos que podemos encontrar alívio e descanso no Senhor. O mundo tenta nos sufocar, assim como Gideão, Satanás com os seus agentes agem como se fossem os midianitas, destruindo tudo aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente edifica. Mas da mesma forma como o Senhor compareceu diante do Gideão e disse que ele era uma pessoa especial, aqui estão homens e mulheres que são especiais para o Senhor, homens e mulheres que têm temor do Senhor nos seus corações. Querido Espírito Santo, manifesta a Tua graça sobre nós de uma forma muito especial hoje à noite. Olha para este homem, olha para esta mulher. Deus, o Senhor conhece exatamente qual é a necessidade extrema que ela está enfrentando. Peço que o Senhor derrame graça. Peço, Espírito Santo, que o Senhor derrame uma unção especial nesta hora, ajudando a construir muros ao redor desta vida. Muros que vão trazer proteção, muros que vão impedir que o inimigo continue atacando e avançando e ganhando território. Pai, em nome de Jesus, peço que os céus estejam abertos sobre o Teu povo nesta hora. O Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus do consolo, o Senhor é o Deus que nos fortalece. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que vidas sejam tocadas pelo Senhor hoje à noite, que o emocional do Teu povo seja guardado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Confiamos no Senhor, confiamos na Tua palavra, e eu te peço, Senhor, nos ajude a construir muros. Te daremos honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém, Senhor.